Aqui eu tenho BSEG e BKPF, tem, por exemplo, uma tabela FAGL FlexA. A própria tabela ACDOCA, ela é muito parecida com a tabela do NewGL. Uma das características do S4HANA é que ele, necessariamente, ele é NewGL. Tá? Então, tem que haver certas preparações para isso. Então, a tabela que mais se aproxima ali da Universal Journal ACDOCA é a FAGL FlexA. A diferença é que ela tem 5 registros, 5 itens de tamanho. Se eu não me engano, essa daí tá com 6, né? Tem 6 tamanhos para o line item, né? Que é o item do documento. A CEDOCA também tem 6. Porém, não interfere na sumarização. Depois eu vou explicar isso aí com mais calma, como é o comportamento do documento. Ele ainda olha para BSEG, então, realmente, ainda tem o estouro de linhas de um documento. 999 itens de limite. Bem, então vocês têm essas 3 tabelas aqui como demonstração. Depois eu vou mostrar isso no sistema, tá? E aí a gente tem a CEDOCA, que é Account Document A. Evidentemente que a gente tem outras variações. Eu vou focar muito aqui na CEDOCA, mas você tem a C-Document P, para dados planejados, né? Tem a U, que é para dados preditivos. Então, tem a contabilidade preditiva aí, que tem boas apresentações aí sobre esses dados aí preditivos, que é o planejamento, né, dentro do GL, coisa que você tinha módulos específicos para fazer. Então, teve algumas mudanças aí. E aqui eu tenho a tabela universal. De cara, eu tenho algumas características aqui bastante relevantes para comentar, né? Então, tem uma referência do tipo documento referência. Então, aqui ele está o VBRK, deve ser provavelmente um documento de venda, está vindo da fatura de venda, né, da VF01. E esse tipo de documento referência, você sempre teve, que era a própria referência. Você vai hoje no SAP RP, você abre um documento de fatura, quando você abre a fatura vai estar lá, né, o tipo de documento de referência, que é o campo AWType, WTYP. Muito bem. Considerando aqui na CEDOCA, essa referência, não por esses subledgers, né, livro auxiliar, mas essas referências para aqueles módulos que elas não apareciam aqui na tabela de itens de contábil, mas para aqueles módulos que entraram como ativo fixo, custo, material ledger, você vai ter exatamente a noção da origem daquele registro por esse campo. É o que tem um nome puramente teórico, né? E você encontra em manuais SAP, que ele chama de prima nota, que é exatamente a origem daquele documento. Tanto que você só pode se tornar esse documento lá no módulo que o originou. Só que o que é a novidade disso aí? Isso até agora não tem novidade nenhuma. A grande novidade é que você vai ter dentro dessa tabela contábil origens de documento que eram de CO e que você não via dentro de uma BSEG, por exemplo. E aí é a forma de você identificar quem foi o módulo que deu origem àquele registro ali. Muito bem. Então, aqui está a CEDOCA, depois a gente vai entrar, vou mostrar essa CEDOCA lá dentro. Tá? Também a gente vai fazer uma navegação aqui na tabela, na transação nova, esse 16H, ela reúne as funcionalidades ali desse 11, né, que é para visualizar a própria tabela em si, esse 16 também da tabela, e ela tem uma definição de outer join, que ela exibe queries, ela consegue fazer concatenar joins com outra tabela. Particularmente, é uma funcionalidade bastante interessante, né? Mas considerando que o conceito de tabela cluster, não sei se vocês lembram, né? Quando vocês entravam, por exemplo, esse QVI, só para refrescar a memória de vocês, é aquela transação para fazer query. Então, você pode pegar várias tabelas, faz um join ali das tabelas. É muito bom para carga de dados, por exemplo, carga de dados de material, né? Material, ele fica quebrado em várias tabelas, MARA, MA, MARC, né?
MBio, para contábil. Então, tem várias tabelas ali que compõem o cadastro material. É muito descentralizado. Então, quando você faz uma carga de dados, você faz ali uma query simples e concatena ali para dar pelo menos um espelho da carga de material, né? Quem já sofreu com carga de material como eu, sabe que isso quebra um seu orgalho. Só que se você vai na SQVI, e coloca uma BSEG, ele já dava logo a mensagem que não aceitava, que a BSEG era uma tabela cluster, tabela enorme, né, e não tinha como capacidade de gerar aquilo ali. Agora, com a S4HANA, o potencial disso é muito bom. Então, você pode fazer uma query com a Sedoca, BSEG. Eu, particularmente, eu só analiso documentos através de query. Sempre que eu chego na instalação, tem algumas transações que você pode até exportar isso aí, mas hora pega, hora não pega, eu faço mais rápido ali na mão mesmo, acionando os campos, e a busca é extremamente veloz, é muito rápida a busca. Você concatena ali a Sedoca, né, com várias tabelas, coloca ali um critério de seleção qualquer, sei lá, uma atribuição, uma referência, ele realmente pisca na tela, exibe tudo que você precisa. Então, eu estou explicando isso porque eu até acho melhor do que essa funcionalidade desse 16H, mas é interessante a gente conhecer, né? Então, ali, definição do alter join, depois eu vou fazer uma demonstração disso aqui, mas basicamente ele vai abrir ali a tabela primária lá em cima, no caso a Sedoca, e eu posso colocar tabelas secundárias e embaixo amarrar os joins, fazer os critérios de seleção. Na hora que você roda a tabela original lá fora, você vai confirmar essa tela, ele vai trazer os campos que você mandou puxar ali, né? Então, basicamente, essa funcionalidade. Dentro da análise ainda da S16H, com a Universal Journal, eu vou apresentar para vocês algumas características novas de análise de tabela, por exemplo, set. Eu acho legal essa do set. Tem algumas funcionalidades aí que colocaram ali para atender pouca coisa, mas do set é interessante, porque a gente sabe que tem regra de substituição e validação que aponta para o set, né? Para você enxergar o que é que tem dentro daquele set, principalmente em ambientes produtivos, que você não tem muito acesso, se você está na sustentação, por exemplo, muito provavelmente você não vai ter acesso, você consegue enxergar por aqui. Então, você ganha uma funcionalidade nova, até útil, né? Então, você consegue exibir dados da tabela contidos dentro de sets. Quando eu falo sets, é aquela GS01, né? Que você cria, vamos lá, a grosso modo, uma tabelinha editável ali a nível funcional. Então, eu tenho também a opção de flagar totalizações de grupo, ordenação, agregar valores, enfim, tem algumas novidades ali. Eu tenho uma etapa do processo, a gente vai ter uma live de ativações, né? O que são ativações? Então, são etapas que eu preciso fazer que vão além das configurações, tá? Então, o que quer dizer isso? Você vai configurar o sistema, quando você configura esse S4HANA, você não consegue ainda rodar. Então, eu tenho etapas e ativações importantes, por exemplo, ligar o novo ativo fixo, mas para chegar lá para ligar o flag e ativar o novo ativo fixo, você tem algumas ativações que se faz antes, e uma delas que é muito importante, serve para todo módulo, é gerar a CDS views. Então, você tem que gerar isso aí lá dentro do sistema, isso num ambiente de conversão, tá? Aliás, qualquer ambiente novo, tá? Independente se é conversão ou não, você vai ter que gerar isso. Na conversão, você tem um detalhe mais importante. Quando você vai fazer um upgrade, não necessariamente entenda que a conversão é uma forma de upgrade, né? Não necessariamente do S4HANA, mas você, até mesmo o Go-Live, você faz um fechamento completo do teu sistema legado e compara exatamente após a virada da chave, né? Então, se você está no upgrade, você tira, ele faz uma contagem das tabelas. Isso também serve até para a instalação do suporte package, né? É importante você
monitorar se houve alguma perda ou não de registro ali na virada da chave. Eu falo virada da chave, é exatamente implementar, dar o deploy da solução, né? Então, num primeiro momento desse fora, vamos supor, do cenário de conversão, você está dentro do teu SC, você não tem a tabela CEDOCA, quando faz a conversão, o Basis vai falar ok, pode validar o sistema, você vai ver que a CEDOCA é uma tabela física, é uma tabela que ela está dentro do HANA, ela vai estar toda preenchida, completamente preenchida. E se você entrar nas outras CDS Views, como por exemplo GLT0, FAGL, FlexiT, BCs, entre outras, as tabelas vão estar completamente em branco. Mas se você tentar lançar qualquer documento contábil, ele vai travar, porque é o que muita gente não entende, mas apesar da CEDOCA ser a principal tabela de registro contábil, os documentos contábeis eles estão equiparados à BSEG. Tá? Então, a BSEG tem suas visões, né? Todas aquelas tabelas que começam com BS, BCIS, BSAS, BSIC, são visões da BSEG. Então, por isso que eu falei no início que o documento ainda tem a quebra de linha, apesar da CEDOCA ter 6 caracteres por item, ainda tem a quebra de linha porque a BSEG são 3. E se você não fizer o acionamento da CDS Views, né, gerar isso aí para espelhar os registros da CEDOCA nessas tabelas, visões da BSEG, o documento contábil, que como eu falei agora, olha para a BSEG, ele não pode ser lançado. Então, contabilização, absolutamente nenhum outro sistema faz isso. Evidentemente que isso é uma bola dividida, né? Pode ser que o Basis já entregue com isso pronto, mas é bom saber, caso desse erro, para vocês estarem cientes de qualquer situação. A avaliação cambial, que muda de nome toda hora, né? A avaliação cambial era F.05 lá atrás, né? Aí virou FAGL, FC, underline FC, underline Val, e FAGL, FCV. Eu sei decorar essas transações porque eu passei um bom tempo sem identificar o que é que mudou, né? Parece jogo dos 7 erros. Mas aí virou agora FAGL, FCV. Então, muito bem. Quando você roda a avaliação cambial, ele está na CEDOCA apenas. Ele não preenche a BSEG. O documento que gera ali de avaliação cambial não preenche. Outro exemplo, CO. Eu tenho CO, a gente sabe que existe, tem uma configuração nova agora que para você configurar o lançamento de CO para FI. Isso veio com o NewGL, não é novidade do S4HANA. O que tem no S4HANA agora é para você associar as versões de CO com os ledgers, né? Se você sai criando ledger, grupo de ledgers, tem que ir lá associar. Bem, e aí você, na hora que você reclassifica um custo, você vai fazer uma reclassificação de custo, tira do centro de custo, joga para o outro, o NewGL automaticamente ele faz um lançamento contábil para dar visibilidade na contabilidade GL que houve aquela reclassificação, porque senão você ia tirar um saldo, vai lá, FBL 3N ou 3H, eu ia ter lá uma despesa para um centro de custo, mas quando você vai naquela S_LR 8701 3611, se eu não me engano, é essa do centro de custo. O valor do centro de custo não está lá, mudou. Então, como é que fica isso? Então, o NewGL ele corrige, ele faz esse lançamento. E isso também, como eu falei, o S4HANA, ele é NewGL, ele faz esse lançamento. E é um lançamento que você não encontra na BSEG. Tá? Então, lançamentos que têm origem nos seus módulos específicos, eles não vão para a BSEG. Um lançamento que é de puramente originado em custo, seja custo secundário ou uma reclassificação ali, ele não vai para a BSEG, nem passa. Por quê? No passado ele ficava onde? Na COEP COBK. Né? E aí ele acabava populando ali, se eu fizesse um lançamento por classe de custo, também a BSEG, só que agora ele considera redundante, ele vai para a CEDOCA.
Então, tem que ter cuidado. Se você for fazer alguma busca, fazer alguma seleção, a BSEG já não tem mais tudo, né? Ela já não está com todas as informações. A Universal Journal é mais completa. Então, o que eu recomendo fortemente? Toda seleção que você puder fazer, nova, faz na Sedoca. Aí você pode dizer, mas eu tenho um processo já que já funciona, que já está... Se é um processo que já funciona e fez a conversão, ele vai continuar funcionando, né? Porque provavelmente vocês não tinham esse cenário. Mas se tem um cenário como esse, vamos lá, hipoteticamente, exibia documento de variação cambial e buscava na BSEG, o programa tem que ser refeito. Então, isso tem que ser avaliado também. Desejável já nascer o programa ali dentro da Sedoca, né? Mas se não, tem que fazer um bom teste para saber se não vai ter impacto. Então, o que acontece? Se é uma conversão, aí é importante que você tenha, é um papo que a gente vai ter lá no NewGL, né? Como eu falei, a tabela Sedoca, ela é uma tabela bem equiparada à tabela FAGL FlexA, porque ela é de registros por ledger, quebrada por ledger, né? Então, é importante ter em mente que na conversão do SCC para o S4, se eu tenho todos os ledgers configurados, se o NewGL está rodando, ele vai sair das tabelas do NewGL e encaixar como a luva ali na Sedoca. Então, vai ficar dado histórico, é um upgrade, né? É um upgrade, não é um projeto do zero, é um brownfield. Eu já fiz upgrades, né? O meu upgrade que eu fiz foi até da 4.6 para 6.0, se não me engano, era EHP3 na época, faz tempo. E o upgrade, você não configura nada, você não faz carga de dados, você faz um ajuste ou outro. Lá teve configuração porque, por exemplo, era Tax BRJ, foi para Tax BRA. Então, teve mais estruturas do financeiro que foram agregadas, bancárias e tudo mais, então foi porque colocou a melhoria. Mas do sistema em si, se fosse deixar o ASIS, né, o sistema em si funcionando, não precisava fazer nada. Então, entenda que se o NewGL estiver plenamente implementado, a Sedoca vai trazer os dados históricos tranquilamente, tá?